Como os indígenas chegaram ao Brasil? Quando pensamos na história do Brasil, qual é a primeira imagem que vem à mente? A chegada dos portugueses em 1500, liderados por Pedro Álvares Cabral. Mas será que essa é toda a história? Muito antes das caravelas cruzarem o Oceano Atlântico, o território que hoje chamamos de Brasil já estava habitado. Por quem? Por povos indígenas que chegaram milhares de anos antes dos europeus. Eles construíram sociedades complexas, com culturas, línguas e modos de vida únicos. A história dos indígenas começa longe, no continente asiático. Estudos de arqueologia e genética mostram que os primeiros humanos que vieram para as Américas migraram da Ásia. Como fizeram isso? Atravessaram uma ponte de terra chamada Estreito de Bering. Isso aconteceu há cerca de 20 a 30 mil anos, durante a última era do gelo. Naquele tempo, o nível do mar estava muito mais baixo, e era possível caminhar de um continente a outro. Esses grupos de caçadores-coletores seguiam manadas de animais, buscavam condições de vida melhores, e assim espalharam-se lentamente pelo continente americano. A chegada ao território brasileiro não foi imediata. Foram milhares de anos de migração pelo continente. Ocupavam florestas, cerrados, pampas, caatingas e litoral. No Piauí, a Serra da Capivara guarda evidências arqueológicas impressionantes. O Brasil já era habitado há pelo menos 12 mil anos. Pinturas rupestres, ferramentas de pedra e vestígios de fogueiras revelam que essas populações tinham vida organizada, muito antes da chegada dos europeus. Alguns pesquisadores defendem que a ocupação do território brasileiro pode ser ainda mais antiga, 20 ou até 30 mil anos. Incrível, não é? Antes de 1500, estima-se que entre 3 e 5 milhões de indígenas viviam aqui. Eles estavam divididos em mais de 1000 povos diferentes, cada povo com sua própria língua, cultura e organização social. Entre as principais famílias linguísticas estavam os Tupi-Guarani, os Macro-Gê, os Caribe e os Aruac. Essa diversidade mostra que os indígenas não eram homogêneos ou primitivos. Ao contrário, eram sociedades complexas, capazes de criar técnicas de cultivo, sistemas de troca e conhecimento medicinal profundo. O mito de que o Brasil foi descoberto pelos portugueses precisa ser desfeito. O território já era habitado há milênios. A chegada dos europeus não marcou o início da história, mas sim o encontro de mundos, e muitas vezes, um encontro violento. Para os indígenas, estas terras já tinham nomes, histórias e modos de vida. Rios, florestas e animais eram parte de sua cultura e espiritualidade. Reconhecer que os indígenas chegaram primeiro é essencial para compreender a verdadeira história do Brasil. A vida dos primeiros povos variava de acordo com a região. Os tupis, que viviam no litoral, dominavam a agricultura da mandioca. Cultivavam milho e batata doce. Construíam aldeias organizadas, praticavam a pesca em canoas e criavam sistemas de troca com outros grupos. No interior, os povos Gês eram caçadores e coletores. Adaptavam-se ao cerrado e às planícies. Na Amazônia, povos como os Yanomami desenvolveram técnicas sofisticadas para sobreviver e prosperar na floresta. Conheciam plantas medicinais, técnicas de caça e sistemas de manejo do ambiente natural. Além disso, os povos indígenas contribuíram significativamente para o conhecimento agrícola e medicinal que usamos hoje. A mandioca, por exemplo, é uma raiz tóxica quando crua. Mas eles aprenderam a processá-la de forma segura, criando farinha e tapioca. Alimentos como milho, batata doce, amendoim e cacau eram cultivados muito antes da chegada dos europeus. O manejo da floresta amazônica também mostra que o território não era selvagem ou intocado. Ele foi moldado por práticas humanas de preservação e aumento da biodiversidade. Em 1500, os portugueses chegaram, liderados por Cabral. O primeiro contato foi marcado por curiosidade mútua, mas rapidamente se transformou em exploração e violência.
Os colonizadores escravizaram indígenas, destruíram aldeias e impuseram sua religião, cultura e interesses econômicos. Além disso, doenças trazidas da Europa, como sarampo e gripe, dizimaram milhões de indígenas que não tinham imunidade. Mesmo diante dessa violência, os povos indígenas resistiram de diversas formas. Alguns fugiram para regiões mais isoladas. Outros organizaram guerras ou alianças estratégicas. Muitos mantiveram suas línguas, tradições e modos de vida, garantindo a continuidade de suas culturas até os dias de hoje. Atualmente, o Brasil reconhece mais de 300 povos indígenas. Eles falam cerca de 270 línguas diferentes e continuam desempenhando papel fundamental na preservação ambiental. São guardiões da floresta e defensores de seus territórios ancestrais. Entender que os indígenas chegaram primeiro é também reconhecer que eles são os verdadeiros fundadores do Brasil. Suas culturas, conhecimentos e espiritualidade moldaram a terra muito antes dos europeus. A narrativa oficial de que o Brasil começou em 1500 precisa ser revisada. Ignora milhares de anos de história indígena. A verdadeira história do Brasil começa com os povos indígenas. Eles caminharam, caçaram, cultivaram e protegeram esta terra por milênios. O encontro com os portugueses marcou uma nova fase, mas jamais apagou a presença milenar dos povos originários. Ao olharmos para o Brasil, devemos lembrar: o Brasil não começou com uma caravela em 1500. Começou há milhares de anos, com os indígenas que chegaram primeiro. Eles conheciam a terra, nomeavam rios, cultivavam alimentos e respeitavam o equilíbrio natural. Sem eles, não haveria Brasil como o conhecemos hoje. Reconhecer isso é respeitar sua importância, preservar sua memória e valorizar a diversidade cultural que forma a nossa identidade. Se vocês acharam esse vídeo interessante e querem saber mais sobre o assunto, comente aqui embaixo, porque tem muita coisa legal para a gente contar para vocês. Histórias, lendas, costumes e muito mais. Esperamos que vocês tenham gostado, se inscreva em nosso canal no YouTube e comente aqui embaixo para mais vídeos. E também deixe seu joinha. E até o próximo vídeo.